O contrato da advogada Viviane Barsi de Moraes com o Banco Master previa atuação direta em 4 frentes do poder público: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Banco Central e Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. No entanto, pelo menos em 2 dessas instâncias, não há qualquer registro de presença dela ou de advogados do seu escritório. As informações são do jornal O Globo. Por meio da Lei de Acesso à Informação, o Banco Central informou que não encontrou movimentações da advogada entre janeiro de 2024 e a data atual, período da vigência do contrato. O CAD também declarou que não localizou visitas ou reuniões da mulher de Moraes e seus representantes, inclusive no contexto da venda do Master ao Banco do Brasília. Vale lembrar que o acordo previa o pagamento de 3,6 milhões de reais mensais durante 3 anos ao escritório de Viviane, totalizando até 129 milhões de reais. O contrato se estenderia até início de 2027, ano em que Moraes deve assumir a presidência do STF, como se isso fosse um detalhe. André Marsiglia, eu também queria, eu não sei você, mas eu queria um contrato de 3 milhões e 600 para fazer de conta. Pois é. Eu não sei se... Porque é o seguinte, não é que é fazer de conta, né? É que a gente não sabe o objeto do contrato. É fazer as contas. É, fazer as contas. Porque a gente está, infelizmente, tendo de fazer o caminho inverso do contrato, né? O contrato certo deveria a gente olhar e falar assim, esse é o objeto, tá? Então isso foi cumprido, isso foi cumprido, isso foi cumprido. Como a gente não sabe, porque ninguém da família do Moraes, que o escritório da mulher dele é da mulher e dos filhos, né? Tem, sei lá, 8 advogados, uma coisa assim. E aí vem esse contrato de 129 milhões, disso daí eles receberam cerca de 80 milhões ou 90, porque quando houve, o banco entrou em liquidação, o contrato cessou, e eles recebiam 3,6 milhões por mês. Para quê? Para atuar na Receita Federal, para atuar no CAD, para atuar nisso, para atuar naquilo, no Banco Central. Bom, aí a gente vai... Bom, será que eles atuaram? Alguém veio explicar onde eles estavam atuando? Não. O Toffoli permitiu que isso fosse visto? Não, porque ele botou o sigilo master, né? O sigilo máximo imposto ao caso. Então a gente não consegue saber o que eles faziam. E a imprensa começa a fazer um trabalho interessante, que é ir atrás do que eles não faziam. Então foram bater na porta do Banco Central. Teve atuação aqui? Tem registro de atuação da esposa do Moraes ou dos filhos? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém veio. Ninguém viu, né? Eu, que nem o caviar, não comi, só ouvi falar. Como é que é a história? Ninguém viu a cabeça do bacalhau. Ninguém viu a cabeça do bacalhau. Então no Banco Central não tinha nada, no CAD não tinha nada. E assim eles vão descobrindo que vão ticando. Não atuou aqui, não atuou ali, não atuou ali. CAD também não. Onde que atuou, então, afinal, para receber 3,6 milhões por mês? Qual era, afinal, o serviço? Qual era o objeto do contrato? Isso vai fechando o cerco sobre a clara possibilidade de que esse contrato fosse um contrato para gerar ou para criar algum tipo de benefício de acesso do Banco Master ao Supremo Tribunal Federal, né, por meio da esposa do ministro Moraes. A gente não está acusando, a gente está especulando diante dessas possibilidades que começam a se abrir. Vem alguém do escritório e diga, nós prestamos serviço sim, olha aqui, ó, tá aqui, claro. Nesse processo, naquele processo, a gente fez isso, a gente fez aquilo, a gente é bom pra caramba, olha só, a gente fez esse monte de coisas. Não dizem isso. Toffoli, abra tudo para nós, deixe que a gente veja qual foi o serviço que eles prestaram. Ninguém deixa. Então a imprensa está fazendo o caminho contrário, que é ver o que eles não prestaram. Vamos ver o que sobra, porque está difícil. Até agora a única coisa que se descobriu que houve atuação no escritório da esposa do Moraes foi num processo de calúnia que, em nome do Vorcaro, ela entrou contra um cara lá, uma pessoa X, perdeu na primeira instância, perdeu na segunda instância e estava esperando o caso subir para o Supremo. Lógico, se é especializado em instâncias superiores, pois é. Tem que esperar. Mas eu lembro quando foi a velha lenda, né, do Al Capone, um cara que mandou matar um monte de gente, vendia bebida ilegal na época daquela lei seca nos Estados Unidos e tal, e foi pego porque ele evadia, sonegava impostos. Existe a possibilidade, André, de que venha por esse lado? Porque devemos reconhecer que se eu fosse o Toffoli, eu olharia, já tenho o contrato na mão,
Disse, não, peraí. Banco Central não fez esse trabalho, não. CADE, também não. Pô, Receita da Fazenda Nacional, também não. Pô, mas ele ganhou 3 milhões e 600 por mês. Aí chega numa instância superior, que é onde está a especialidade. Só que caiu no Toffoli, não caiu no Alexandre de Moraes. Caiu no Toffoli. Aí o Toffoli vai pensar, peraí, quem cobrou foi ele e eu que tenho que resolver isso aqui? Agora vamos nos lembrar também que o Toffoli, ele viajou de jatinho, inclusive para ver a final da Libertadores. Ainda bem que não é flamenguista, né? Um advogado aliás, o advogado do diretor de compliance do Master, que é impressionante, uma pessoa que é diretor de compliance do Banco Master, é um cara que essa profissão realmente deve ser, é que nem ser tradutor da Dilma, né? É um negócio impensável. Mas, enfim, Tradutor da Dilma. A gente está aqui diante, então, de um Toffoli que teve já essa relação, vamos dizer, nesse jatinho, aí né, a imprensa, a velha imprensa chegou e falou assim, não, fiquem tranquilos. Eu vi um cara da Globo News falando, fiquem tranquilos, o Toffoli garantiu que no jatinho eles não conversaram sobre o Não, claro, lógico. Agora podemos dormir tranquilo. Fiquei tranquilo depois que eu ouvi isso. Então já teve essa questão e a esposa do ministro Toffoli já foi sócia de um dos advogados também do Vorcaro. Então, assim, é difícil, né? Porque parece, eu até disse, parece que só eu não fui contratado pelo Banco Master. Eu não sei, acho que eu fiquei de fora. Todos os advogados do Brasil foram contratados. Está muito caro. Esse valor não daria para você, Verdade. Marcelo. Eles ofereceram 129 milhões e falaram assim, você está brincando comigo. Comigo, lógico. Vai ter duas coisas que são bem curiosas, até joga depois Basília, que é o jurista. Primeira delas, é interessante que o Banco Central reprovou a negociação do BRB com o Banco Master, mas reprovou depois do CAD ter dado parecer favorável. E detalhe, o CAD é que é o órgão que deveria estar tratando do processo de inteligência, ou seja, obter informações sobre o que está acontecendo. O CAD aprovou, o Banco Central reprovou porque alegou que havia transações suspeitas ali. Vamos colocar de uma maneira bem lá. Essa é a primeira coisa. E a segunda, André, o que você acha do fato de o contrato do escritório da esposa do Alexandre de Moraes se encerrar exatamente no momento em que o Alexandre de Moraes assume a presidência do STF? Pois é curioso. Vai saber qual aditivo ia vir desse contrato, né, depois. Mas é interessante o que você está mencionando, Suano, porque se o Banco Central não aprovou, mas nem sequer tem um papel do advogado dizendo, gente, pelo menos revisem isso, sei lá, um papelzinho. Uma folha de papel sairia 3 milhões e 600 mil reais nesse mês, se fosse. Mas não, nada. Então, eu sinto um ar de inveja na tua cara, se dizendo, não foi comigo. Nem o Banco Central, nem o CAD. Nada. Não houve registro. Não houve registro, O CAD... Não tem registro, mas o CAD negou. Então, teria que ter alguma apelação, alguma coisa aceitou. assim. O CAD aceitou a aquisição da BRB com o Banco Master. Quem recusou foi o Banco Central, 13 meses depois do dado positivo do CAD, que é o órgão de inteligência. É como o seguinte, você paga um espião do teu país para descobrir alguma coisa que está sendo feita errada dentro do teu país. Aí o espião descobre. E aqui, depois, ou melhor, o espião descobre e diz que não aconteceu nada. Nada. Aí aquele que deveria tomar a decisão diz, não, mas está tudo errado. Simplesmente o espião ignorou. Aquele que você paga para fazer o que tem que ser feito, não fez.